Boa noite, pessoal que vai entrando. Daqui a pouco a gente dá início ao segundo episódio da nossa série Santidade, baseada na exortação apostólica do Papa Francisco. Já já a gente começa. Bem, pessoal, para a gente começar, não sei se acompanharam a live passada, mas nós estamos fazendo aqui no Instagram da Tem que Ser Santo uma série sobre a busca pela santidade. Características dessa busca pela santidade, fora aqueles passos que a gente já conhece, que são as bases de tudo, como sacramentos, enfim. Esses passos são apresentados pela exortação apostólica, essa aqui, ó, que o meu latim não é muito bom, mas Gaudet et Exsultet, do Papa Francisco, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Beleza? E na última vez nós falamos com o Tiago sobre o primeiro passo aí, a primeira característica que eles apresentam, que é ter Deus como centro. E hoje nós vamos conversar com o Alisson, que vai se apresentar já já, para falar sobre o segundo passo. Enquanto o Alisson vai entrando, vocês sabem que aí nos comentários, enquanto a internet permitir, vocês podem ir mandando os seus alôs, mandando comentários, perguntas para o Alisson, que o entrevistado de hoje está pronto para responder. Né, Alisson? E aí, Lucas, boa noite. A paz, Boa mano. noite. Tudo bem? Tudo certo, tranquilo. E você? Tudo certo. A sua prometida já entrou aí, viu? A audiência qualificada você já tem. Beleza, vamos seguir então. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Alisson, eu estava comentando com quem começou aqui o ao vivo comigo, que nós estamos hoje no segundo episódio dessa série aqui que o Instagram Tem que Ser Santo se propõe a compartilhar com quem nos acompanha por aqui pelo YouTube. E aí, nesse segundo episódio de hoje, nós vamos falar sobre caminhar com alegria. Trouxe essa pessoa desse sorriso frouxo, alegre, Correto. animado, para falar sobre alegria na caminhada. Para isso, eu queria pedir para você se apresentar. Comenta aí com os nossos seguidores. Quem é você, por favor? Então, agradeço o convite, né? É sempre uma alegria para mim falar do Evangelho, né? Falar do nosso Senhor, falar da Santa Igreja. Para mim é sempre, né, confortador, é sempre uma alegria estar, né, falando do Senhor. Nesse período de pandemia, às vezes a gente está um pouco afastado das atividades, né? Mas é muito bom estar em comunidade, estar aqui com os irmãos, estar falando da palavra do Senhor, né? Bem, eu agradeço o convite da Tem que Ser Santo para estar aqui, né, nessa noite partilhando. Fui da Tem que Ser Santo durante um tempo, né? Uma caminhada que foi muito especial para mim, muito satisfatória na minha história, na minha vida. E eu, né, saí porque eu também faço parte da Escola de Evangelização Santo André, né, que é o meu carisma primeiro, assim, é onde que eu realmente me encontrei com o Senhor. E desde 2013 eu estou na Escola de Evangelização, sou da Paróquia Senhor Bom Jesus, aqui na Ceilândia, sou da ESA daqui, e também desde 2018 eu estou na coordenação dos jovens da ESA de Brasília, né, nessa caminhada também. E no mais é isso. Por estar nessa caminhada representando os jovens do movimento que você e, por acaso, eu também participo, que é a Escola Santo André, esse tema da alegria na caminhada, você acha que ele é visto pelos jovens com profundidade que precisa, ou eles veem a alegria como o significado mais prático dessa palavra e é só festa, ou entendem, ou você percebe que se entende bem o significado dessa alegria que o Senhor quer proporcionar, pela sua experiência? Bem, essa alegria, como você falou, é uma experiência, né? Nós temos uma experiência não com
com a igreja ou com pessoas, mas nós temos a experiência com uma pessoa, né, que é a segunda pessoa da Trindade, que se chama Jesus Cristo. E a partir do encontro com Jesus Cristo, nós temos duas opções. Ou nós nos apaixonamos, ou nós não caminhamos com Ele. Lucas, eu queria partilhar aqui uma palavra, se você me permite. Pode, com você. É uma parábola que está apenas no no Evangelho de São Mateus. Então, lá em Mateus 13, vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. O homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Então, a partir do momento em que nós temos esse encontro com o Senhor, nós encontramos um tesouro, né? Um tesouro, uma pérola de muito valor. E o Evangelho, ele fala que aquele homem se alegrou muito de ter encontrado aquele tesouro, né? Porque ele encontrou a felicidade. E ele vai e vende tudo o que possui e compra aquele terreno onde o tesouro estava escondido. Nós também, nós jovens e toda a comunidade, nós somos chamados a ter esse encontro com Jesus, né? Um encontro pessoal com a figura de Jesus. E a partir desse encontro, não tem como não se alegrar. Ou você se alegra ou você se entristece a partir do encontro com Jesus. Por quê? Porque quando nós nos encontramos com Ele, é uma alegria muito grande, porque nós nos encontramos com a pessoa da misericórdia, a pessoa do amor, a pessoa da justiça. Ou seja, Jesus é tudo aquilo que o ser humano precisa, né? E em Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós temos duas atitudes ao nos encontrar com Jesus, né? Para aqueles que já tiveram essa experiência, que é ou segui-lo ou deixá-lo. Na parábola do jovem rico, nós temos essa experiência, né, bem relatada. Nós temos um jovem, né, nos diz o Evangelho, um jovem que é bom e rico, né? Mas aquele jovem, ele não estava satisfeito. Porque quando ele encontra com Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus que é muito interessante, que é a seguinte: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus, para conseguir o céu, para conseguir a santidade, para conseguir a alegria eterna, né? Essa alegria de estar com o Senhor, de ser santo. O que eu preciso para alcançar o reino dos céus? E Jesus fala, Jesus já, né, na sua sabedoria, já sabia que aquele jovem era praticante dos mandamentos. Jesus fala: segue os mandamentos, observa a lei, segue os mandamentos. E o jovem fala: Senhor, mas eu já faço isso desde a minha mocidade, desde muito jovem eu já faço isso. Então, aquele jovem tinha algo vazio nele, mesmo sendo bom, mesmo sendo rico, mesmo sendo justo, algo lhe faltava. E Jesus fala para ele: vai e vende todos os teus bens e dá aos pobres. E o interessante que tem nessa passagem é que depois disso, relata: e Jesus o amou. Né? Ou seja, aquele jovem, ele sabia que ele estava vazio. E ele se encontrou com aquilo que ele mais queria, com aquilo que ele mais precisava, que era com o amor de Deus. Jesus o amou pessoalmente. Alisson, pode falar. E ele não conseguiu dar sequência àquilo, né? Porque ele tinha muitos bens, porque aquilo que ele detinha tinha muito mais valor do que as palavras de Jesus. Então aquele jovem sai triste, angustiado. Então Jesus oferece tudo a um jovem, tudo o que ele precisa,
Mas ao receber essa notícia, ao receber esse presente de Deus, aquele jovem se entristece, porque ele não consegue seguir Jesus. E você comentou aí desse encontro, falou muito bem do encontro desses jovens da Bíblia e do encontro que todos nós ou já tivemos ou que busquemos ter com Jesus, seja na missa, em algum encontro, algum retiro e tudo mais. Como é que você acredita ser possível? Claro que a gente tem que entender também que a caminhada de cada um é individual, né? A experiência de cada um é diferente, a família, enfim, nada se compara a caminhada de fé de um jovem ou de outro, mas a gente sabe disso, porque a gente conhece pessoas em comum, muitas pessoas têm esse encontro com Jesus e não notam essa alegria, ou será que a notam e guardam para daqui a pouco, para vou viver mais um pouco, daqui a pouco eu abraço a profundidade dessa alegria? Como é que você encara isso, assim, as pessoas que não vão de cara viver isso ou buscar viver isso de vez, com toda a profundidade, com 100%? É o tempo de cada um. Como é que você vê isso? Cada um tem o seu tempo, né, o seu tempo de conversão, de encontro. Né? Santo Agostinho mesmo demorou mais de 30 anos, né, para ter a sua conversão, para ter o seu encontro, por mais que ele já conhecia Jesus, né? Então, na nossa caminhada pode acontecer muitas coisas, né? Às vezes a gente desanima, às vezes dá uma parada, pode acontecer com todo mundo. Mas esse amor primeiro, ele deve ser cultivado, entende? Ele não pode ser estacionado. Quando a gente estaciona, a gente esquece por que a gente caminhava, entende? Uhum. Ou a gente caminha, mas sem direção, como os discípulos de Emaús, que caminhavam como que cegos e como sem direção. Mas quando a gente se abre à experiência do amor de Deus, quando a gente se abre ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá o discernimento, né? Então, tudo que a gente for fazer deve ser discernido pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos esse discernimento, os nossos olhos se abrem, né? E a gente contempla essa verdade e se alegra, porque Jesus nos salvou, né? Essa alegria é a alegria de ser um filho muito amado de Deus, de se reconhecer de que Jesus me ama pessoalmente, né? Ele deu a sua vida para mim, por mim, né? E é pessoal, esse amor e essa salvação é pessoal. É interessante imaginar que na hora da cruz, que Jesus entregou o seu Espírito e que ele salvou a humanidade, ele estava pensando em mim, no pessoal. Ele estava pensando no Alisson, no Lucas, aí no Alex, porque ele estava pensando no pessoal, naquela pessoa ali, naquele momento, em lhe dar a salvação, em amar o seu filho. De que maneira você acha que é possível, ou talvez um caminho que tenha funcionado para você, ou pela própria participação que você tem na igreja, de que maneira é possível cultivar esse primeiro amor, lembrar desse primeiro amor? Retornar, ainda mais nesse período de quarentena agora, onde a comunidade não se faz presente fisicamente. Como buscar cultivar? Bom, a igreja, ela nos dá todo esse aparato, né? Ao se encontrar com Jesus e ao se alegrar por encontrar esse tesouro, deve haver uma perseverança, né? Que é uma característica da santidade. O santo é aquele que persevera, né? Mesmo diante das tribulações. E nós temos na igreja várias oportunidades de nós continuarmos a nossa caminhada, né? Seja na missa, né? Na missa pelo menos aos domingos, seja na comunidade que você se insere, em alguma pastoral, ou na Tem que Ser Santo, ou na ESA, ou na liturgia, ou em qualquer comunidade, a gente precisa estar inserido nesse corpo da igreja, né? Que é o próprio corpo de Jesus. Estando inserido,
nós também precisamos criar uma intimidade com o Senhor, que também é uma característica de santidade, é ser íntimo do Senhor, né? Eu costumo falar que intimidade não se cria da noite para o dia, né? Intimidade, ela é conquistada, ela é criada. Por exemplo, um casal de namorados, vamos dizer assim, talvez no seu primeiro encontro, você tem que criar, né, ali, criar assuntos, né? Onde você trabalha, o que você faz, onde você estuda. Então você Ai, vai dá dicas aí, Alisson. criando, você vai criando uma conversa, mas depois de um tempo isso já não é necessário, porque você já é íntimo da pessoa. Então aquela pessoa já te conhece às vezes melhor do que você mesmo. Então a intimidade com o Senhor, ela também deve ser criada, né? É, Então a gente cria através da oração diária, através de algo muito importante que é a leitura orante da palavra, né? Que é ler a palavra de Deus e rezar em cima, orar em cima daquela palavra, oração do Santo Terço, das devoções, seja qual for o seu meio de oração, mas de estar é, em oração, em especial para mim, em especial a leitura orante da palavra, que é, é essencial para todo cristão. esse é o caminho que você encontrou para você, né? Para a sua rotina, a sua busca de diálogo com Deus. Sim, com certeza. Eu acho que de todas as orações eu priorizo sempre a leitura orante, né? A leitura, a reflexão através da palavra de Deus. Enquanto eu me preparava para essa conversa, eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo e, entre outras coisas que ele comentou lá, eu acho que ele nem falou isso especificamente, mas foi algo que me apareceu assim por cima, que seria bom compreender e diferenciar. Não existe nada firme sobre a diferença das duas palavras, mas eu entendo pela caminhada, pelo que nós já experimentamos nos cursos de formação e tudo mais, a alegria que nós estamos falando e a sua diferença com a felicidade. Porque a gente sempre escuta falar, né? A felicidade não é aqui na Terra, a nossa felicidade é no céu. E aí muita gente fala hoje em dia, assim, nessa geração que nós estamos, que busca sempre esse prazer e tudo mais. Não, mas eu tenho que ser feliz, eu preciso ser feliz. Deus ia querer que eu fosse feliz. Só que aí a felicidade, a entender, e é o que eu busco falar quando me perguntam sobre, a felicidade é no céu. Esse pensamento de felicidade a gente não vai encontrar aqui, porque nós não somos daqui, né? Não somos desse mundo. Uhum. E aí eu entendo, até com esse livro, essa exortação apostólica, esse significado de alegria e também por a palavra alegria aparecer tanto na Bíblia, o alegria já é diferente. O alegria vem com o estado de espírito. O alegria é o seu modo de encarar as coisas. Aquilo que você recebe do Espírito Santo e como que isso se traduz na sua vida, né? Então você pode encarar um problema, encarar uma situação difícil como essa em que nós estamos vivendo, com alegria, porque você entende o significado disso, você entende de onde porque isso tem um motivo para ser. Você consegue colocar essas duas palavras nesses dois lugares aí? Sim, claro. Eu acho assim que quando a gente fala de felicidade, até se você for falar no nível filosófico, assim, tem, né, muita gente já escreveu sobre isso, mas eu colocaria felicidade a um nível metafísico. Como assim, né? É o que está além da matéria, que a felicidade é aquilo que nos destina ao céu mesmo, né? É a felicidade eterna, né? Quando nós temos essa certeza de que Jesus nos ama e que Jesus é o nosso Salvador e que Ele já nos deu a salvação e que a gente precisa perseverar nessa salvação, ao decorrer da nossa vida, a gente tem essa certeza sempre de que nós somos salvos. E essa felicidade, ela é, de certa forma, né, uma certeza que nós temos de que Jesus nos ama, de que Deus nos ama e que Jesus nos salvou, e que nós nos alegramos com a simples notícia, né, com a boa notícia. O evangelho, o significado de evangelho é a boa notícia, né? Ninguém dá uma boa notícia triste, né?
vai chegar na pessoa com boa notícia lá com aquela cara de enterro, como diz o Papa Francisco, cara de velório. Cara de velório. Não, a gente vai dar uma boa notícia com alegria, né? Então, o evangelizador, ele é aquele que porta a boa nova, né? E portar, entendeu? Então, nós temos a felicidade a nível metafísico porque ela independe de qualquer coisa que aconteça nessa terra. O que acontece é que, muitas vezes, nós vamos nos alegrar e nos entristecer. Por quê? Porque está no nível da emoção. Né? Emocionalmente, nós vamos viver essas coisas. Nós vamos nos alegrar, nos entristecer, nós vamos ter dias bons, dias ruins. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? E a pessoa humana de Jesus também teve emoções, né? Também chorou, também sorriu, também se alegrou, também se entristeceu. E nós vamos viver. Mas quando você tem a certeza dos santos, que é a certeza de que essa vida é passageira e que Jesus venceu o mundo, como dizia o evangelho de ontem, né? O evangelho de São João, eu venci o mundo de Jesus. Coragem. Nesse mundo terão tribulações, perseguições, coragem. Eu venci o mundo. Então, os santos, eles têm essa certeza. Por mais que tudo aconteça, por mais que passe por tribulações, por dificuldades, nós temos um Deus que venceu. Nós sabemos o final da história, né? O final da história, Cristo venceu o mundo. E por mais que a gente se alegre, se entristece, a gente precisa ter essa certeza de que Deus nos ama e Ele é nosso Salvador. Assim, essa certeza que tiveram vários santos, que a gente poderia dar exemplo, todos eles tinham essa certeza. Independente de qualquer coisa, o amor de Deus nunca cessa. Você citou aí o Evangelho de São João, e antes desse trecho que você comentou, tem aquele trecho assim, né? Assim também vós estáis tristes agora, mas eu vos verei de novo. Então o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar-vos a alegria. Eu comentava ontem com a comunidade da ESA também, que esses últimos evangelhos, os últimos dias, e o que ainda vem pelos próximos dias aí, me parece muito um tratado de amizade, assim, entre Jesus e nós, né? Entre Jesus e o seu povo. Porque é meio que traz uma forma, uma receita de como que se imagina a amizade. E aí ele fala de uma intimidade, de um coração aberto, e fala que esse povo hoje está triste, mas vai se alegrar. Então é uma amizade com uma esperança, fora a promessa do Jesus, né? E é meio que o que a gente está vivendo hoje também. Esse período de dificuldade para tanta gente, financeira, de saúde, de preocupação, de ansiedade, de estar sozinho. Até para quem não está seguindo nenhuma religião, mas só a gente sabe de pessoas que moram sozinhas, que vivem sozinhas, pessoas mais velhas também. Você consegue, com certeza consegue, mas de que maneira você busca, talvez, mostrar para quem está com você, talvez pessoas que estão desanimando na fé, que esse período que nós estamos passando também tem uma lição a ser tirada. De que nós estamos tristes, mas em breve nós nos alegraremos. Essa passagem de João, ela está no contexto em que Jesus está preparando, né, os discípulos, porque em breve Jesus ele vai ser morto, né? Em bem breve. Mas Jesus está falando, em breve, alguns momentos após, Jesus vai morrer, mas ele vai ressuscitar, né? Então ele está falando, vocês vão ficar tristes, mas em breve vocês se alegrarão também, se alegrarão comigo. E Jesus, quando ele foi, além, né, de ressuscitar e de nos dar a salvação, ele nos deixou o Espírito Santo, que é o Paráclito, né, que é o Consolador, que nos consola diante das dificuldades, diante da dificuldade da vida, e que nos dá o discernimento. Esse momento que nós estamos vivendo, realmente é um momento muito difícil, em que muitas pessoas, né, perderam o emprego, estão passando necessidades. Eu sou uma dessas, né, que fui demitida. A colega do meu trabalho ali comentou agorinha ali, ela também foi demitida comigo. Então é um momento de dificuldade para todos, né? Muitas pessoas passando necessidades, mas a gente precisa entender que Deus, em nenhum momento, ele permite
algo que ele não possa tirar um bem, né? E, e também tem muita diferença o jeito que a gente encara as dificuldades da vida, né? Diz muito sobre mim, o jeito que eu encaro as dificuldades. Nesse momento, o que nós temos de mensagem é o evangelho de ontem. Coragem, eu venci o mundo. Jovens, coragem, coragem. O Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Né? É o momento de ajudar o próximo, de partilhar. Talvez nós não podemos multiplicar os pães, mas nós podemos partilhar os pães. Né? É o momento de estar em comunidade, de estar em família e ter essa certeza que é o que nos deixa feliz em meio às dificuldades. Que, independente de qualquer coisa, Deus está no barco. Às vezes parece que ele está dormindo, né? Mas Deus está no barco. E em nenhum momento ele vai deixar de estar conosco. Em nenhum momento ele vai deixar de estar. É sempre bom lembrar essa passagem do barco, de que ele está lá, enquanto a gente está se gritando, desesperando, querendo pular para ver se é melhor do lado de fora ou não, no meio da tempestade, ele está lá com a gente, né? Você comentou há pouco sobre o espírito, sobre a cara de velório, né? Que muitos de nós, às vezes, na vida, na caminhada, carregamos, até em missões de evangelização. E só para reforçar também para quem está acompanhando a gente, nós estamos falando desse tema baseado neste documento da igreja, ok? Inclusive, o tema da alegria está a partir do parágrafo 122, tá? Para quem tiver o documento aí e quiser olhar depois. E aqui, logo no início, Alisson, eu falei desse assunto de novo, da cara de velório, porque desde o início aparece aqui, logo de cara, né? O que ficou dito até agora não implica num espírito retraído, ou seja, tudo aquilo que o documento vinha falando, de ter Deus como centro, de encarar Deus como o centro de nossas vidas, elevá-lo para o centro, de fato, não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, melancólico, ou um perfil sumido, sem energia. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Sem perder o realismo, ele ilumina os outros. Ou seja, sem perder o contato com a realidade, sem perder a noção do que realmente está acontecendo ao seu redor, aquele que busca a santidade consegue ter um olhar sobre isso e ainda iluminar os outros a partir desse olhar, né? Se eu consigo olhar para as dificuldades com um olhar mais iluminado, de fato, levar luz de Deus sobre a situação, eu consigo testemunhar isso para os outros. E eu não sei se você concorda, mas não é que a situação vai resolver de uma hora para outra, né? Mas eu consigo entender o tempo de Deus naquilo ali. Então, você falava disso há pouco. A gente faz muitas missões de evangelização. E você chegar na casa de alguém, isso em tempos normais, fora a pandemia, em tempos normais. Chegar para alguém e falar de Jesus desanimado, triste, tipo assim, tô aqui nesse domingo, não acreditar não, tá? Mas eu vou te falar que Jesus, ninguém vai pegar ninguém vai abraçar isso com você, né? Vai ser mais fácil soltar os cachorros. Mas ainda mais nesse período que nós estamos agora, nós precisamos lembrar que o básico do cristão buscar ser outro Cristo, né? E se a gente tem um olhar de desespero, se a gente tem um olhar de desânimo, de velório nesse período, a gente não está sendo aquilo que nós precisamos ser, né? O desespero, ele não é santo, né? O desespero, ele não é santo. Então, quando a gente tem essa certeza, como o último vídeo que vocês fizeram aqui na série, de ter Deus como centro, de colocar Jesus como centro da nossa vida, a gente tem essa certeza. E mesmo em meio às dificuldades, a gente louva e agradece o Senhor, porque em tudo dá graças a Deus. Né? Em todo momento Deus é bom. Né? Então, realmente o Papa destaca muito isso, né? Muito enfático nessa questão de muitos católicos que vivem a quaresma, né? E esquecem que Jesus ressuscitou. Uhum. Né? Esquecem que Jesus ressuscitou. Parece que, e às vezes, não que seja ruim, mas não é a minha preferida, as devoções que destacam as tristezas, que destacam as dores.
assim, não que seja errado, mas a gente não pode parar nisso, entendeu? Porque Deus ressuscitou. E parece que às vezes as pessoas priorizam as dores, elas gostam de sofrer. Aqui na minha paróquia, eu não sei se em outras paróquias acontece isso, mas na Sexta-feira Santa tem muitas pessoas na igreja. Tem muitas, na procissão, poxa, enche de gente. Agora no sábado de Aleluia já dá uma diminuída. No domingo da Páscoa já diminui mais ainda. Então parece que as pessoas estão mais apegadas à morte do que apegadas à ressurreição, né? E não que um sobressaia o outro, mas eles se completam, porque a salvação de Deus, ela se deu através da morte, da ressurreição, da glorificação e do envio do Espírito Santo aos seus discípulos. Então nós precisamos viver essa ressurreição. Eu vejo muito essa visão que você destacou muito bem de que a maioria parece preferir a cruz, o sofrimento da sexta, do que a alegria do domingo da ressurreição. Isso até na participação na igreja. Eu acho que muito das pessoas que vão às missas com aquele sofrimento e vão com aquele peso e vão como sendo tipo assim, a minha vida é isso mesmo e não tem como mudar. E muitas vezes parece que por todo o sofrimento que a gente carrega, a gente não dá uma impressão de que a gente não consegue fazer nada pelo outro, de que a gente não consegue se doar. Mas se a gente encara, como você comentou, se a gente encara essa caminhada como luz, como ressurreição, a gente vai perceber que é preciso continuar, né? É preciso dar passos. Então tudo vai se encaixando. Sim, a gente precisa caminhar, né? Mesmo que na dificuldade, a gente precisa caminhar. É na caminhada que somos curados, né? Os discípulos de Emaús, ali após a ressurreição de Jesus, eles caminhavam tristes, desolados, mas mesmo assim eles caminhavam, percebe? E é nessa caminhada que nós somos curados, é nessa caminhada que nós somos tocados, né? O Senhor abre os nossos olhos e ao partir do pão, nós o reconhecemos, né? Ao partilhar o pão com a comunidade, ao partilhar o pão eu estou vendo aqui uma mensagem do Marcel aqui. Tá vendo Ao partilhar o pão na Eucaristia, os nossos olhos se abrem, a gente reconhece o Senhor. No vídeo que eu estava assistindo, um deles para a gente conversar hoje, fala de um olhar que São Tomás de Aquino trouxe sobre a questão da alegria, de entender a alegria como um preenchimento. E é meio do que a gente estava falando até sobre o Espírito Santo há pouco, né? É encontrar a alegria como que para o ser humano ele falava que é diferente dos animais. Os animais, a palavra alegria para os animais, a gente às vezes acha, por exemplo, ele está ali animado. Se você chegou em casa, ele está animado, ele vai comer, e come rápido, come e late, e brinca, mas é uma alegria sem. Ali é meio que ele chama de deleite. É simplesmente o prazer. É o prazer do momento. Os animais não têm essa capacidade que nós temos com o sopro do Espírito Santo de compreender a profundidade daquilo. E achei muito interessante essa visão, porque falava de preenchimento. E como citamos aqui o Espírito Santo, citamos até formação, conteúdo. É uma ideia de que essa alegria vem de Deus e que ela nos preenche. E ela nos capacita a continuar caminhando. E que para nós humanos não dá para ser só deleite. Esse ponto eu queria chegar. Não dá para ser apenas um momento. A alegria não pode ser ligada a momentos, a prazeres transitórios, mas a você se preencher com aquilo. Você já tinha compreendido, já tinha conhecido essa visão? Sim. É aquilo que eu falei, que é no sentido, essa felicidade é no sentido metafísico, né? Que é no sentido que vai além das coisas físicas. Vai além se eu tenho um carro ou não, ou se me tiraram o carro, se eu tenho uma família ou não, ou se me tiraram a minha família, se eu tenho dinheiro ou não, emprego ou não, ou se me tiraram o meu emprego. Isso vai além, né? Porque é uma certeza que nós temos de que nós somos, né, amados, e essa felicidade ela vai além de não é prazeres eles são momentâneos, né? Eles duram questão de horas, mas a felicidade não, ela é eterna, né? Eu tenho aqui algumas situações para a gente poder buscar
a gente não sabe todo mundo que está acompanhando a gente, quem vai assistir esse vídeo depois. E aí há situações na vida em que a gente pode, como a gente falava no início, ver a vida com alegria é uma questão de qual posição você quer tomar, por qual ângulo você quer olhar as coisas, né? Você pode ver as tristezas do ponto de vista da alegria que vem de Deus e que aquilo vai sair do ensinamento. Mas há algumas situações em que a gente pode se desanimar. Então, como é que você, para uma situação, por exemplo, de crise no grupo onde você participa, seja na igreja ou não, trabalho, família, de que maneira a gente pode olhar para uma situação dessa com alegria? É, eu não vou me recordar agora a autoria, mas acho que é de Santa Teresa, que é de que é nos momentos de solidão em que se fazem os santos e os profetas. Então, nos momentos de deserto, é que nós vamos estar, né, é o momento do embate ali, né? É para onde a gente vai socorrer. É nesse momento em que a gente entra mais em intimidade com Deus, é onde a gente se refugia mais na palavra, mais na oração. É nesses momentos de dificuldade e provação em que nós, em vez de se afastar do Senhor, nós temos que nos aproximar mais. As pessoas aí que estão assistindo essa live, que talvez estejam um pouco afastadas da igreja, no momento em que nós estamos em um período de fragilidade, em um momento de pecado, não é um momento em que a gente deve se afastar de Deus, é um momento em que a gente deve se apegar mais ainda. Porque diz São Paulo, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, nos momentos de dificuldade onde nós devemos mais nos apegar a Deus, né? E nesses momentos de provações é onde a gente vai, como diz mesmo o nome, vai ser provado, né? E vai ser colocado as coisas no lugar. Então, ter o Senhor como o centro da nossa vida nos permite colocar as outras coisas às arestas, entende? Colocar as outras coisas ao lado. Quando a gente tem Deus como centro, as outras coisas estão ao lado, né? A gente sempre se coloca Deus no lugar dele, que é no centro, e as outras coisas nos seus lugares, que são ao redor de Deus, né? É interessante que o texto aqui que a gente usou como base, ele cita várias passagens de alegria na Bíblia, em Salmos, em Evangelho. E aí, Faro, não vou falar as passagens, mas tem textos como dança de alegria, filha de Sião, o meu espírito se alegra, exultou no espírito, dá louvores aos céus, sobe a uma montanha, levanta com força a sua voz. É sempre essa necessidade de entender. Eu acho que é isso. Sempre nos apresenta a questão da alegria como esse encontro, como essa percepção da glória, como essa alegria nos aproximando do mais bonito de Deus, assim. E é essa alegria que a igreja busca nos mostrar, e a gente tem que tentar compartilhar, busca nos mostrar que a gente precisa continuar levando à frente, né? Esse diante das dificuldades. Aqui também fala que ter essa alegria na vida é ter uma segurança interior. É saber que também se falava isso na live anterior, quando a gente falava de Deus Centro, que há um porto seguro, há para onde voltar. Então a alegria é essa segurança interior de que você não pertence a essa dificuldade. Que a gente não pertence à dificuldade, mas que a gente pertence a algo muito maior. E que as dificuldades vão passar, né? Eu não sei, também refletindo sobre esse tema, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que duas palavras muito antagônicas, duas palavras muito diferentes, muito opostas, podem ser usadas para falar de alegria, que é a coragem e a leveza. Você falou do evangelho também, da parte da coragem, mas a coragem nessa luta, nessa firmeza, porque levar a vida com alegria também é um ato de coragem, coragem de abraçar aquilo que você disse acreditar, mas também leveza, porque você busca levar a vida de uma forma que menos possa te derrubar, que você possa levar a vida com tranquilidade e a cada dia aprender com as dificuldades. Você quer mandar alguma mensagem para a gente finalizando, antes que o Instagram nos corte? Algo que eu não falei sobre essa posição, sobre essa questão
de como vê a questão da alegria? Sim, tem uma frase de São João da Cruz que eu carrego muito comigo, assim, né? Principalmente nos momentos de dificuldade. Ele fala que a alma que caminha no amor não se cansa. Então, quando nós caminhamos no amor, por mais que apareçam as dificuldades, nós estamos caminhando com Ele, né? Caminhando com a salvação, com a misericórdia. E tudo que a gente faça por Ele ainda se torna pouco, né? Qualquer dificuldade que a gente passar ainda vai ser pouco. A gente precisa lembrar que Ele, sendo Deus, Ele foi açoitado, foi morto, crucificado para nos dar a salvação. Né? Então, qualquer dificuldade que a gente venha passar nesse momento, nesse mundo, é pouco comparado ao que ele passou pela gente, comparado ao que ele sofreu pela gente. Né? E essas dificuldades que a gente passa na nossa vida é uma oportunidade de oferecer como penitência, né? De se colocar na presença de Deus. E, com certeza, passando por tudo isso com leveza, com a certeza de que nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos do dono do lugar. Então, nós estamos com Ele e Ele está na barca e Ele está conduzindo e não importa o que aconteça, Ele não esqueceu de nós, né? E eu gosto muito daquela passagem de Paulo e Silas, quando eles são, né, presos, eles, né, são açoitados, apanham, são levados à prisão, e quando à noite, né, eles começam a louvar a Deus, a glorificar o Senhor, a cantar hinos, a louvar, né, e aquilo estranha os guardas, né? Por quê? Porque mesmo é a palavra de Jesus, é a concretização das palavras de Jesus. Nesse mundo serão perseguidos, né? Coragem, eu venci o mundo. Então, quando a gente é perseguido, é uma certeza de que a gente está vivendo a, a certeza de que Jesus nos deu, né? De que seríamos perseguidos pelo mundo, né? O mundo nos odeia. Jesus falou, o mundo vai odiar vocês por causa de mim. O mundo E, não é cristão. até essa passagem, a gente está trabalhando essa semana muito, né, nos evangelhos e tudo mais. Você, você como alguém que lida com os jovens, voltando para a sua missão como Escola Santo André, você trabalha muito com a juventude, mas a escola, pelo que eu sei, é, tem todas as idades. E aí, muitas vezes, se pensa que essa questão da alegria, de ter ânimo, de ter criatividade, e todas essas palavras que não são sinônimos, mas que as pessoas acham que são vistas só para os jovens. Como é para você, na sua caminhada, no grupo que você participa, buscar. Como é que você busca despertar nas pessoas que não é questão de idade, é questão do compromisso com aquilo que nós acreditamos? Essa questão de alegria, de ânimo, de mandar a cara de enterro para longe. Jesus ele salvou do mais jovem ao mais ancião, né? A palavra é para todos, a salvação é para todos. Nós temos às vezes dois erros. O que é jovem diz que é jovem demais, que tem que aproveitar a vida. E às vezes o que é velho fala assim, eu já vivi isso na minha juventude, agora eu tenho outras prioridades, né? Eu Então escuto nós muito. temos essas duas realidades. Mas o jovem e o adulto, eles se complementam, e não, em nenhum momento eles devem se contrapor, né? Eles se complementam. O jovem ele precisa do adulto porque é o adulto que vai nos dar o exemplo, é o adulto que vai nos dar a experiência, é o adulto que vai nos dar o discernimento, é o adulto que vai nos dar o exemplo a ser seguido. E o jovem, porque o jovem é característica do jovem o ânimo, é característica do jovem o barulho, é característica do jovem a disposição, e isso é muito bom. E um complementa o outro, né? E eles não são... E também a questão do jovem, ele deve ser preparado para ser adulto, ele deve se vocacionar para ser um adulto.
o jovem de hoje ele vai ser adulto amanhã, né? Na sua comunidade, assim, na ESA, como nós temos, né, várias idades, a gente tem essa visão na ESA Jovem de que a gente precisa vocacionar adultos. Por quê? Porque uma hora o jovem vai ser adulto e ele não vai estar em grupo jovem para sempre. Ele precisa de uma formação sólida para que ele possa seguir em outras comunidades, né? O jovem não é jovem para sempre. E a Tem que Ser Santo e todos os grupos jovens que representados aqui por essas pessoas entendam isso, né? A gente precisa formar adultos para que continuem na igreja. É isso, é isso. Eu ia deixar mais tempo para a gente conversar sobre a Escola Santo André, como eu comentei com o Thiago na última live sobre o grupo que ele participa. Mas acho que você já comentou bem aí toda essa ideia da formação, de buscar essa capacitação. Mas se alguém quiser que acompanhe a gente agora ou depois, nesse vídeo, quiser buscar a Escola Santo André, como é que faz? Como é que procura você? Onde vai? Depois que a Bom, pandemia passar ou antes? a Escola Santo André, né, é um movimento internacional, né, um serviço internacional, com sua sede no México. Aqui no Brasil nós temos, né, em vários estados, e aqui em Brasília nós temos em várias paróquias, né? Então nós temos uma visão, uma metodologia própria. Então você que quer conhecer, procure a ESA mais próxima da sua paróquia. Nós temos uma atenção para os jovens, nós atendemos a todas as idades. Então nós temos vários cursos de formação, né? Nós temos vários retiros, nós temos várias oportunidades de você servir. O que não falta é serviço. Ser santo é rezar e servir, né? Jesus mesmo falou, aquele que quer ser santo é aquele que serve mais, aquele que se doa mais. Então, santo não é aquele que que estuda mais, ou que tem mais conhecimentos. Santo é aquele que mais reza e mais trabalha, né? Que mais se doa. Então, o que não nos falta na ESA é trabalho, é serviço. Nós temos vários cursos de evangelização que são maravilhosos. Nós temos evangelização na rua, de porta a porta. Nós temos uma visão, uma metodologia própria. Então, a ESA é um lugar onde Deus tem suscitado, né, muitas pessoas, muitos evangelizadores para estar levando a palavra de Deus a outras pessoas. É isso aí. Como diz o padre da minha paróquia, já que estamos falando de alegria, ânimo, que nós não percamos a coragem nunca, né? E, Alisson, muito obrigado por ter dividido comigo essa conversa aqui. Eu que agradeço. Participado, por tudo que você também já colaborou com a Tem que Ser Santo. Fomos da equipe na mesma época também. E muito bom conversar com você, estar junto com você nessa caminhada também. Abraço para toda a sua família. Obrigado a todo mundo que também comentou aqui, que mandou abraços para o Alisson, declarações de amor, como fez a Letícia. Flávia, Cleofas, saudades também. Todo mundo aí, pessoal. Alex também comentou bastante, não vou lembrar de todos, mas muito obrigado. Alisson, continua acompanhando a gente. Claro. E também vou continuar acompanhando lá as ideias de vocês da ESA Jovem BSB. Sim. Tá bom? Segue lá no nosso Instagram, ESA Jovem BSB. E coragem, pessoal. Ele venceu o mundo. E é isso, jovem, coragem. Vai dar certo. Valeu, valeu, gente. Ó, na próxima terça-feira, nós vamos conversar com o Anderson, do grupo Cristo Acolhe, e o tema vai ser ousadia. A terceira característica que é apresentada aqui nesse livro, que é a ousadia, servir com ousadia e com ardor, tá bom? Então, espero vocês. Alisson, obrigado. Vai estar no YouTube, você pode compartilhar com seus amigos daqui a pouco. Beleza. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Se cuidem com Deus nesse mundo louco.